A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E antes de nós começarmos aqui a nossa aula, que é uma aula muito importante, a penúltima aula do trimestre e o último bloco da lição, a lição de número 12, Vivendo no Espírito. E quando nós falamos sobre esse tema é muito importante porque nos dá a ideia de continuidade, tá? Porque até aqui nós aprendemos coisas do passado e do presente. O autor, quando ele esboça o texto vivendo, ele está projetando o assunto não somente para o agora, mas também para o futuro. Então, vivendo no Espírito. Há uma projeção, uma continuidade. Falamos do passado, falamos do presente e agora falamos do futuro, vivendo no Espírito, tá? Então, deixa o seu like aí, você que já conhece o nosso canal, deixa o seu comentário, tá bom? Que isso é muito importante, compartilhe o vídeo, e isso vai nos ajudar demais, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouco esse assunto. O texto áudio eu não vou ler aqui porque ele já está na leitura bíblica em classe, nós vamos fazer daqui a pouco. A verdade prática vai dizer o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no espírito. Então, o resultado, a novidade de vida, né, essa nova realidade, advém do avivamento espiritual. Então, o avivamento vai trazer essa realidade de vida no espírito, inserido na obra, nas atitudes e nas ações do Espírito Santo. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, porque nós estamos falando de vivendo no Espírito. Eu já fiz essa pergunta em outras aulas, eu queria fazer novamente para reforçar. Até onde, ou por onde, ou para onde a minha espiritualidade vai me levar? Então é interessante você fazer essa pergunta aos seus alunos e até para você mesmo. Até onde, ou por onde, ou para onde a minha espiritualidade, não a do outro, a minha espiritualidade vai me levar? Tem espiritualidades que estão levando as pessoas ao delírio cristão, tem espiritualidade que estão levando as pessoas a uma destruição, na verdade uma implosão, uma autodestruição. Estão levando essas pessoas a um desvio teológico, ideológico, espiritual muito grande, ok? Outra pergunta: o que esperar de você? O que você espera de você a partir desse trimestre, a partir daquilo que você aprendeu e daquilo que você pode fazer? Então essa pergunta é muito importante. O que esperar de você? Não o que os outros esperam de você, mas o que você espera de você mesmo. Você vai melhorar, você vai estudar mais, você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai fazer uma faculdade teológica, você vai erguer a cabeça, vai para cima da situação, ou seja, o que esperar de você? O que esse conteúdo te ensinou? Se esse conteúdo em 13 aulas não conseguiu te convencer de alguma coisa, é preciso rever alguns conceitos, ok? Outra pergunta: quais serão as minhas prioridades espirituais? A gente nós fazemos muitas listas, né, com várias prioridades. Mas e as prioridades espirituais? Será que esse ano vou ser melhor? Vou começar a participar da Escola Bíblica Dominical? Eu vou começar a fazer parte dos cultos de oração? Eu vou começar a fazer parte dos pontos de pregação? Eu vou ser mais firme na igreja? Eu vou ajudar mais meu pastor? Quais serão as minhas espiritualidades, as minhas prioridades espirituais, ok? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 25,
nós vamos trabalhar com obras da carne e fruto do Espírito. Lembrando que as obras da carne aqui existem 16 itens, mais as coisas semelhantes a estas, ou seja, o próprio autor Paulo aos Gálatas reconhece que as obras da carne não se limitam a essas palavras e a esses adjetivos, a esses nomes dados aqui, ok? São obras da carne, que são caracterizadas por 16, mais coisas semelhantes a essa. E ele trabalha no versículo 22, né, com o fruto do Espírito. Aí eu tenho aqui 9 frutos do Espírito, ok? Mas o fruto do Espírito né? Não são frutos, é fruto do Espírito. Então, entendendo tudo isso, que nós estamos trabalhando com dois opostos, né? Obras da carne e fruto do Espírito, nós temos que entender, o próprio autor colocou aqui no nosso plano de aula, que a caminhada espiritual requer do crente o esforço para preservar uma vida santa, consagrada a Deus, por intermédio. Ou seja, como é que eu vou preservar uma vida santa? Então, primeiro, eu tenho que me esforçar. O esforço aqui, quando o autor nos expressa, é mediante a uma preservação. E essa preservação dessa vida santa vem através da oração e da leitura da palavra, tá? Então, são 2 itens indispensáveis para a vida cristã, ok? Então, entendendo tudo isso, vamos aqui para a introdução. Dentro da introdução, o autor nos deixa claro que o salvo em Cristo, desde quando aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações. Ou seja, ele passa por diversas situações e ele também faz o quê? Ele experimenta o avivamento espiritual. Lembrando que lá no início, se não me falha a memória, na primeira aula ou na segunda, se não me falha a memória, nós falamos que o avivamento espiritual geralmente ele vem depois de grandes crises socioeconômicas, né? Econômicas, sociais, políticas, eclesiásticas. Falamos ali sobre algumas crises. E aqui o autor vem ressaltar essa questão, que mesmo depois de uma situação muito complicada, e nós abordamos o Salmo na lição passada, que falou sobre um momento difícil de Davi, você vai ver que em uma grande maioria dos casos há uma experimentação do avivamento espiritual. Então, se a pessoa perseverar até o fim, pode ter certeza que ela vai vencer. Aqui o autor também fala na página 86 que o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e para isso é necessário andar no Espírito, ok? Então, conservar-se fiel. Como é que eu me conservo fiel? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, o próprio autor já nos dá a resposta. E dentro dessa questão, ele vai dizer, mas para conservar vivendo, é necessário andar no Espírito. Olha para você ver que é uma junção de sequências, né? Então, vamos lá. A vida no Espírito. Dentro dessa questão, andando no Espírito, por que andar no Espírito e como andar no Espírito? São as seções desse tópico. Primeiramente, o verbo andar está no sentido figurado de viver, experimentar. Então, quando o autor falou andar no Espírito, ele está falando da vivência, da experiência, da prática junto ao Espírito Santo. Ou seja, o homem é conduzido na vida espiritual pelo Espírito Santo. Aí aqui ele vai dizer, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O texto, em outras traduções, vai dizer o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês,
e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ok? Gálatas 5,16. Então, quando nós falamos aqui, primeiramente, para entender essa questão, e o autor vai falar muito sobre isso, a concupiscência. O que é a concupiscência? Quando a gente fala, não é um pecado específico. Às vezes a pessoa entende que é um pecado específico, e não é. Quando nós falamos, olhamos o termo no seu, nas suas atribuições, a concupiscência nada mais é do que um desejo forte. Ó, desejo forte. São os maus desejos que estão prontos para se expressarem em atitudes físicas. Olha para você ver. Então, olha, marque aí. É um desejo forte, ou seja, são os maus desejos que estão prontos para se expressar em atividades físicas, ou seja, se concretiza através da carne. A concupiscência, nós usamos outro termo também, que é a luxúria. A luxúria não tem nada a ver com luxo, né? Luxúria é um desejo por aquilo que é proibido, ok? Então, dentro dessa questão, nós entendemos aí o que é a concupiscência, que não é um pecado específico, é esse desejo da inclinação da carne para o mal que é tão forte ao ponto de levar o ser humano a atividades físicas, concretizar aquele pecado. É por isso que Jesus começou a cortar pela raiz quando ele disse assim, olha, peraí, vocês estão pensando que adulterar é só tocar na mulher? Não. Se vocês pensarem nisso, vocês já estão pecando. Ou seja, você limita o espaço de pecado que existe dentro do homem. Então o homem não precisa apenas tocar na mulher, não. Ele desejar, aquele desejo forte, intenso, ardente de tocar naquela mulher, de falar com ela com palavras maliciosas, enfim, as atitudes expressas através do tato, através da fala, através dos olhos, através dos ouvidos, ok? Então vamos lá. Por que andar no espírito? Então é uma pergunta, por que andar no espírito, né? Nós devemos andar no espírito, né, para não cumprir os desejos da natureza carnal, que são as concupiscências ou a luxúria. Aí ele vai usar Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, ou seja, falando sobre a liberdade que o crente tem. Portanto, agora, nesse exato momento que você aceitou Jesus, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos, esse homem já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado. Então, olha que interessante. Do pecado e da morte. Eu tenho duas leis. Não é porque você saiu da lei do pecado e da morte que você está vivendo em um ambiente sem lei. Na Bíblia nós temos exemplo disso, de grupos cristãos que dizem, agora nós podemos fazer tudo, porque nós somos livres e Jesus vai nos perdoar quantas vezes for preciso. Tá? Então, quando nós lemos isso, nós vamos ver que nós saímos debaixo de uma lei, mas essa lei era uma lei do pecado e da morte, e estamos debaixo de outra lei, que é a lei do Espírito. Então, essa lei do Espírito me proíbe, ela me freia para que eu não cometa atrocidades com o meu corpo e também com o próximo, ok? Então, essa liberdade, uma vez liberto, nós temos aí um caminho, uma direção, porque antes estávamos presos, por isso que o texto vai dizer que me livrou da lei do pecado e da morte, ele me livrou. Então agora, como eu estou livre, eu tenho um direcionamento, eu tenho um caminho a seguir. Então, por que andar no Espírito, né? Essa é a pergunta que o autor trabalhou aqui. O subtópico de número 3, como andar no Espírito. Por que? Agora, como?
não é fácil andar no Espírito. O autor mesmo reconhece isso. Infelizmente, a inclinação, olha a palavra que ele usou, ou seja, somos tendenciosos a fazer o mal. Somos tendenciosos a ser gananciosos. Somos tendenciosos a amar quem nos ama. Somos tendenciosos a ajudar quem nos ajudou. E quem não nos ajudou, eu não ajudo. Então, essa inclinação de fazer o bem somente para quem me fez o bem e não para quem eu não conheço, é uma inclinação que nós lutamos todos os dias. Essa inclinação fala, não ajuda, porque ele fez isso e fez aquilo. A inclinação da nossa carne é sempre para o mal. É por isso que é um choque, há uma luta entre o corpo e o espírito, porque o meu corpo deseja fazer coisas que me agradam, coisas que me dão prazer, coisas que me dão alegria, coisas eufóricas que às vezes me preenchem. Mas o espírito fala, peraí, tome cuidado, olha o autocontrole, olha a paz, a fidelidade, enfim, são o fruto do espírito. Então você vai ver aí essa inclinação herdada dos nossos primeiros pais, que faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus, né? Então o autor deixou bem claro. Então aqui o autor deixa claro aqui para nós que nós temos que cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Então quando nós trabalhamos essa ideia de cultivar na outra aula, foi interessante, porque quando eu falo de cultivar, eu estou falando de comunhão, né? E quando eu falo de comunhão entre Deus e o homem, eu estou falando de que essa comunhão, esse cultivo dessa relação, deve haver uma conscientização do relacionamento pessoal com Deus, ou seja, eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, com quem eu estou andando, ou seja, o próprio Deus. Então essa consciência, ela me ajuda a caminhar, porque tem muita gente que fala assim, ó, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, né? E quando vem uma dificuldade, a pessoa dá aquela desequilibrada e parece que aquele Deus que ela tanto amava, tanto servia, tanto conhecia, parece que virou um estranho. Então é importante haver uma conscientização do nosso relacionamento. Eu conheço, eu sei, eu estou seguindo a ele de forma consciente, fé e razão. Lembra de Agostinho? Fé e razão. Compreendo para crer, creio para compreender. Isso é fato. A nossa vida é assim. Deve haver uma busca sincera, tá? Seja na madrugada, seja durante o dia, seja no trabalho, seja na igreja, uma busca sincera e não mentirosa. Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Na igreja tem um palavreado, fora da igreja tem outro. Peraí, a busca tem que ser sincera. Seja sincero primeiramente com você, tá? E depois com Deus. Não se engane com aquilo que você é, fora e dentro da igreja. Então é interessante. Dentro da igreja, dentro de casa. Essa busca tem que ser sincera. Então, esse é o relacionamento. O outro ponto é que deve haver um estabelecimento de um relacionamento, né? Deve haver um estabelecimento. Então eu falei aqui da conscientização, que ela é importante, saber em quem eu confio. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam em cavaleiro. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, ou seja, conscientização de quem eu estou adorando e para quem eu sirvo. Primeiro, um estabelecimento. Como eu tenho a consciência de quem eu sirvo, eu faço um estabelecimento de relacionamento, de um relacionamento. Ou seja, eu vou estabelecer um padrão da minha vida para com Deus concernente a essa relação. Eu vou estabelecer um marco no nosso relacionamento, seja através da oração, seja da obra missionária, ou seja, eu vou estabelecer um padrão com Deus, tá? Um contato com Ele. E o terceiro e último aqui é a questão
da busca sincera, ok? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, o tópico de número 2 vai falar sobre um confronto entre a carne e o espírito. É a maior luta da vida, tá? Do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência, que são os desejos fortes, ou seja, esses maus desejos que estão prontos, eles não estão para fazer, já existem, estão ao nosso redor para expressar em atitudes físicas, visíveis, audíveis e também palpáveis. Então tome cuidado. Então, olha para você ver, ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Olha para você ver, existem estruturas, essas estruturas, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque ela pode ser social, ela pode ser uma estrutura política, ela pode ser uma estrutura global, tá? Ela tem estruturas espirituais, então ela vai se estruturando para destruir o quê? Valores, para destruir o casamento monogâmico, heterossexual, para destruir a ética e a moral humana. Essas estruturas pecaminosas são criadas pelo diabo, não foi Deus que criou, foi criada pelo diabo, que tem o objetivo único: afastar os seres humanos. Note e perceba que ele não está falando aqui de afastar os crentes. Essas estruturas não estão ligadas somente à área espiritual ou a áreas da igreja. Ela tem como intuito afastar o ser humano, a humanidade do Deus Criador. Então olha para você ver a profundidade que o autor vem nos mostrar através das palavras e qual o objetivo ele quer alcançar. Ele está falando que essas estruturas que estão sendo construídas, né, ideologia de gênero, né, e tantos outros elementos que vão destruindo e afrouxando os padrões sólidos existentes, os padrões tradicionais e os padrões que estão em voga, em vigor até hoje. Tá? Então, quando nós olhamos para essas estruturas, elas estão sendo criadas. E não se engane, área política, área social, área econômica, área global. É por isso que o crente ele nunca pode ser ausentado das suas responsabilidades civis. Porque as suas responsabilidades civis, elas refletem o caráter e a sabedoria do cristão. Então, quando você vai lá votar, você não está indo votar somente como um cidadão civil. Pelo contrário, você está cumprindo o seu papel civil. Mas o seu voto é com uma mente de Cristo, tá? Com o caráter de Cristo. Então, você não vota em qualquer um. Você não vota porque você ganhou uma cesta básica. Você não vota porque você ganhou um gás. Não, você não vota porque você ganhou um saco de cimento. Aliás, isso não deve ser nenhum argumento do cristão. Você não deve nem pedir, na verdade. Você não pode usar a política como elemento para se dar bem na vida, hipótese alguma. E eu sei muito bem o que eu estou falando, que eu já participei da política. Eu era assessor parlamentar. Então, o que a gente vê de imoralidade dentro do meio cristão é de assustar, ok? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Você e eu somos responsáveis pelas essas estruturas serem eliminadas, tá bom? Então elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo e pelo materialismo. Lembrando que o humanismo histórico vai surgir lá a partir do século XVI, né? Depois do iluminismo, o humanismo até entrou aí
dentro do rol cristão, né, dentro do cristianismo. O materialismo também entrou, se infiltrou dentro do meio cristão. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Vamos lá. Dentro dessa questão, nós vamos entender esse perigo. Por isso que é um confronto entre carne e espírito. É por isso que o autor, repare como ele vai linkando, né? Ó, carne e espírito é um confronto, tá? É por isso que ele fala: não andeis na carne, andeis no espírito. Porque quando você anda no espírito, você confronta a sua própria carne. Você confronta os seus próprios desejos, os seus próprios argumentos, a sua própria vontade da inclinação querer fazer coisas que não provém mais, tá bom? Então, andar no espírito é viver, experimentar, praticar. Começa a praticar os atos do espírito, que você vai ver que você vai conseguir domar e dominar o seu eu, ok? O seu ego, né? Como os filósofos dizem, né? As obras da carne. Quando nós falamos sobre obras da carne, é importante nós entendermos, né? A carne é a natureza decaída do homem, né? No grego, sarx, né? Cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Então o autor está dizendo aqui, e isso é fantástico, não tem ninguém bonzinho. Tá? Não adianta você olhar para você, eu olhar para mim e dizer assim: não, eu agora sou crente, eu sou perfeito, né? Eu não faço nada de errado, eu não tenho inclinação nenhuma, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, então não toque em mim porque eu sou ungido do Senhor. Cuidado. O autor deixou bem claro aqui que existe uma inclinação. A inclinação a fazer o mal. É por isso que você vê, de vez em quando, aí acontecer algumas histórias bem macabras de pastoras, né, que já aconteceu no nosso Brasil, que foi acusada e condenada de matar o próprio marido, né? E tantos outros casos aí que a mídia já divulgou, né, a justiça já até condenou, de pessoas que eram homens de Deus, mulheres de Deus, daí veio a decepção. Aí a gente olha e fala assim: não, mas peraí, né? Esse dia tivemos uma notícia de um cantor, né, um cantor gospel muito conhecido, vocês já devem ter ficado sabendo, e no meu entendimento, ele foi muito homem, tá? Porque em vez dele ficar na bagunça, ele veio a público e pôs um ponto final na vida gospel, né, nos louvores gospel, e falou: não, agora eu vou seguir um outro rumo. Para mim, ele foi muito homem, ele foi muito sincero, tá? Mas você vê que há uma inclinação, há uma luta, e não houve a resistência necessária para que ele entendesse: espera aí, por mais que o meu nicho, que é o meio evangélico, não ofereça todo um suporte como o mundo oferece, todas as fantasias que o mundo oferece, eu vou rejeitar, porque o meu mundo é esse. Mas na grande maioria das vezes, os cantores, os grandes pregadores, eles cedem às inclinações da carne. O poder, às vezes, muitos pregadores, muitos cantores envolvem com a política, e o poder, a chama do poder, invade o coração daquela pessoa e ela se inclina a desejos e a atitudes, às vezes de corrupção e outras coisas mais. Então isso existe em todas as áreas. Então essa inclinação, ela é muito perigosa. Ela existe, ela nos ataca todos os dias e nós temos que tomar muito cuidado, ok? Então alerte os seus alunos, alerte aquelas pessoas que estão do seu lado, a nós mesmos, quanto a essas inclinações, tá? O fruto do Espírito é aquela bala, né, pronta para ser usada. No momento em que nós precisamos, nós
pegamos elas e usamos. O fruto do Espírito, né, que é a paz, a fé, o domínio próprio, enfim, nós vamos falar os itens aqui, tá bom? Então, dentro dessa questão, as obras da carne, segundo Gálatas, são o quê? Práticas, como já foi falado até agora, atitudes, tá bom? E pensamentos. No início nós falamos sobre a questão de Jesus, né? Quando Jesus falou, se você pensar, você já está pecando. Então, essa é a grande questão. É a questão da prática, das atitudes. A prática é o ato consumado. A atitude é aquele gesto que você faz, né? Aquele momento em que você toma uma atitude que não deveria ter tomado, que se torna em prática, tá? E os pensamentos que às vezes nos enganam e nos tapeiam, ok? E o autor ele colocou aqui identificados em pelo menos 15, mas na verdade a Bíblia apresenta 16, né? Acredito que deva ter um erro gráfico aqui. Na verdade são 16 itens e coisas semelhantes a essa. Então quando você pega a comparação do fruto do Espírito, que é 9, versus só o que está citado aqui, você já vai ver que existe uma proporção maior. Só que essa proporção maior não é suficiente para apagar e ofuscar o fruto do Espírito, que é representado por apenas um item. Tá? Então esse único item é capaz de suprimir todos os 16 itens e coisas semelhantes das obras da carne, tá? Então, ele vai falar aqui das categorias, né? Dentro dessas categorias registradas aqui nesses 16 itens, que estão representados como obras da carne, existem práticas ilícitas, existem práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, mau relacionamento humano, vícios e mau hábito, né? Então, o autor deixa bem claro que quem comete essas coisas não herdam o reino de Deus, ok? Dentro do subtópico de número 2, aprendemos todos esses pontos aqui bem importantes que mostram a profundidade do pensamento. Então, não se engane em dizer, essa lição é fácil, essa lição eu já estudei, essa lição... Não, todas as lições que são dadas, elas têm pontos chaves, elas têm palavras chaves, elas têm coisas que o autor expressa e que nós, como professores e professoras, nós temos que descobrir nesse meio de palavras esses elementos importantes para transmitir em sala de aula para que o aluno seja impactado, ok? O tópico de número 3, o avivamento pelo fruto do Espírito, né? O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons, isso é fato, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito. Então, nem todos têm os dons espirituais, mas todos devem expressar o fruto do Espírito. Todo cristão salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, então não existe o termo, eu sou assim, vou morrer assim, como a música da Gabriela. Ou não pisa no meu calo, né? Tem muita gente que fala isso, né? Não mexe, eu sou bonzinho, obviamente ainda fala assim, eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo não, né? Então assim, nós temos que tomar muito cuidado com essas palavras, porque isso demonstra uma não mudança. Você não precisa expressar que você é bobo, eu sou bobinho de todo mundo pode pisar. Não, não é isso. Mas você expressa aquilo que o seu coração está cheio, né? O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando alguém fala isso perto de mim, eu já fico indeciso quanto à mudança real da sua conversão, tá? Então, quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza. A delicadeza que nada mais é do que o ato
os atos, ou seja, a forma como agir, ou seja, o modo amável de agir com as pessoas. Então, a delicadeza, fidelidade, humildade e domínio próprio, ok? Então, um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito, tá? Então, até esses dias aconteceu um caso perto da minha cidade aqui, de um casal, houve uma briga familiar e uma dessas pessoas ofendeu a mulher desse casal, a mulher do marido, né? E o que eles fizeram? Eles foram atrás da pessoa que havia ofendido, porque eles tinham envolvido na briga de um casal, tá? Para defender a irmã, e eles acabaram se envolvendo. Aí nisso, né, eles foram atrás do agressor, da pessoa que os ofendeu, e o casal é cristão. E o que aconteceu? No meio da muvuca, no meio da briga, a mulher que estava na igreja, junto com o marido, que também era cristão, pegaram uma faca. A mulher atingiu uma outra pessoa que estava no meio apenas para apartar a briga, e essa mulher, que era da igreja, matou essa pessoa, porque deu a facada, e o marido que deu a facada no outro rapaz, o rapaz felizmente não morreu. 2 cristãos, 2 pessoas, um casal batizado na igreja. Não teve domínio próprio, não teve sabedoria, não teve prudência. A esposa está presa, o marido não. Então, para você ver o quão perigoso é, em um momento a sua vida está calma, tranquila, mas basta um acender de um isqueiro para que essa inclinação da carne volte de maneira feroz e cruel e acabe cometendo atrocidades. Então, é um caso real de pessoas que estavam na igreja, mas no momento de falta de domínio próprio, cometeu um assassinato. Então, olha para você ver. Os 9 aspectos do fruto do Espírito, aqui ele vai elencar cada um deles, então nós só vamos falar. O amor, né, que é a caridade, o gozo, que é produzida pelo Espírito Santo, a alegria, né? A paz, muita gente diz eu tenho paz, eu tenho paz. Não, essa paz é fruto, está embutida no fruto do Espírito. Assim como o amor, a longanimidade, que é a paciência para suportar as adversidades, a benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente. Benigno está classificado aqui como delicadeza, né? Que é o modo de agir amável, tá bom? A bondade, a fé, que não é a fé salvífica, é a fé produzida pelo Espírito Santo no coração. No caso aqui, algumas traduções traduzem como fidelidade, tá bom? Por isso que não fala aqui que é a fé salvífica, não é. A tradução mais correta seria fidelidade. A mansidão, a temperança, que no caso aqui é o domínio próprio, tá bom? Então você pode aí elencar numa lousa, falar um pouco mais sobre essas questões, tá? Elencar alguns pontos importantes, enfim. Contra o fruto do Espírito não há lei. No caso aqui, a conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. Não há lei contra amar, não há lei contra domínio próprio, não há lei contra paciência, contra temperança, contra mansidão. Não há lei contra essas coisas. No caso aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver e andar, ok? Uma vez crucificado com Cristo, crucificamos automaticamente a nossa carne, junto com as nossas paixões e também as concupiscências.
Então, nós terminamos essa aula, uma aula muito importante, muito prazerosa, uma aula que mexeu muito com o nosso ego, mexe com as nossas estruturas e mostra que servir a Cristo não é somente o ontem, não é somente o hoje, é também o amanhã. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e ficamos aí até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém?